Algumas pessoas têm dúvidas sobre o doutorado, mestrado. Você consegue explicar para a gente como é que funciona? Necessariamente eu preciso ter pós-graduação para fazer doutorado, mestrado e tudo mais? Então, a, a pós-graduação, ela enquadra o mestrado, o doutorado e o que a gente chama de pós-graduação mesmo. Aham, Pós-graduação é mestrado e doutorado, né? Então, eu tenho pós-graduação. É, sim, O que que acontece? Para você fazer o mestrado, você não precisa fazer uma pós, né? Você pode fazer várias entendi. pós, 5, 6, 7 pós, uma em cada área, né? Então, isso é um pouquinho mais enxuto e geralmente mais aplicado. Então, o Aham, mestrado e o doutorado, obrigatoriamente você tem que fazer o mestrado. Existem algumas exceções que pulam direto para o doutorado, são raríssimas, mas você tem que fazer o mestrado, que são 2 anos, em sua maioria também, e o doutorado, que são 4 anos. O mestrado e o doutorado, você. é, Hoje, o Ministério da Educação, via CAPES e CNPq, que são os órgãos de fomento, eles oferecem sim. bolsas, né? Então, você tem Ah, uma bolsa de mestrado, tem bolsa de mestrado e bolsa de doutorado sanduíche, entendi. que você pega uma parte do meio do doutorado e desenvolve a sua pesquisa fora do país, ou existe também doutorado pleno fora do país, que você faz os 4 anos em outro país. Então, Que legal. é muito bacana. E tem também mestrado e doutorado, pós-graduação privada, né? A minha, eu fiz Ah, tanto mestrado quanto doutorado, eu acabei desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, sim. basicamente, você vai desenvolver algum tipo de pesquisa e são várias áreas. Algumas áreas é mais comum o mestrado e Sim. doutorado. Nas engenharias, por exemplo, eu acho mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil ver um doutor. Você não É, acha? é verdade. Agora, por Os exemplo, na minha nossos. área, muita Aham. gente tem mestrado e doutorado. Eu acho que eu não vou saber quantos professores nossos são, mas são, né, no caso. Eu sei que um professor nosso, ele tem um projeto de doutorado que eu falei, gente, ele é. Primeiro que ele dá aula de física, né? Então já começa aí, pra mim já é um Você crânio, não precisa entendeu? falar mais nada. Não, não precisa, né? Então é tipo isso. Aí ele começou a falar do doutorado dele, eu fiquei tipo, meu Deus. Sabe aqueles brilhinhos assim surgindo? Foi isso na minha cabeça. Então, eu super incentivo, mas é, você tem que gostar. Você tem que gostar. Você tem que gostar de estudar, você tem que gostar da pesquisa, você tem que gostar do que você faz. Então, hoje está muito em alta, né? Falo muito de cientista e pesquisador, que na verdade Sim. no Brasil a gente não tem essa profissão teoricamente, fora do Brasil a gente tem essa profissão, Aham. existe o pesquisador, né? E aqui existe, mas ele é um bolsista. Então, ele não tem direito a férias, ele não tem 13º, ele não tem carteira assinada, ele não tem nada. Né? Então, É. é no Ainda fico amor estudando. mesmo. Entendi. Ainda fico estudando para ajudar ele mesmo, né? Exatamente. Vamos colocar assim, né? Ele Exatamente. mesmo, que ele estudando para ajudar ele. Adorei, entendi. E uma coisa que eu acho que também faz parte do que a gente estava conversando, durante a graduação é muito legal quando a gente vai se identificando com uma área, né? E para fazer, eu acho que um doutorado, você tem que escolher uma área assim, muito bem, perfeitamente bem. E como que foi essa sua escolha? Foi difícil? Foi. Não foi muito bem. Não foi assim, nossa, adoro isso aqui. Porque assim, quando você faz um mestrado e doutorado, você entra numa linha de pesquisa ou num laboratório de Entendi. pesquisa, onde algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas já. Então, o que, que você tem que escolher é basicamente essa linha de pesquisa. Então, você falou ali do seu professor, trabalha com física lá, e você gostou do projeto ou não gostou? Então, o que, que acontece? Gostei do projeto dele. Então era legal eu, quem sabe, tentar fazer um mestrado e doutorado nessa área. Então, você vai ter que fazer alguma coisa Entendi. inédita, né? Você vai ter que fazer uma pesquisa inédita, algo novo, mas você vai ter um orientador para te guiar, assim, né? Ah, Basicamente. Opa, é isso que acontece. entendi.
Muito bem. Então tem que ter você tem que criar algo inédito, mas tem que ter alguma pessoa que sabe mais que você. É, basicamente isso. No mestrado, obrigatoriamente tem que ter alguém para orientar, porque você é meio cru, assim e tal. No doutorado, a gente meio que toma conta da pesquisa e pede ajuda aí para os, né, pros orientadores, mas é com menos frequência, né? A frequência Legal. é menor. Então, é Entendi. aí que vai. Muito bem.